A paz do Senhor, é muito bom estar aqui com você no mais um programa Amadas do Pai, na sala com a pastora Simone Gouveia. E hoje nós temos aqui convidados especiais falando de um assunto onde você que está nos assistindo vai achar muito interessante, porque nós vamos estar falando de mães de primeira viagem, mães nesse mundo moderno, mães que desdobra para estar sendo mulher e mulher completa. E hoje nós temos aqui, para estar conversando sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Glenda, né? Olá. Jovem e já mãe do Arthur. Estamos aqui com a Silvana, Tudo bem? né? Andressa, que está aqui também muito jovem, sendo mãe do Davi. Estamos aqui com a Cristiane, né? Oi. Essa linda mulher. Que também Obrigada. é mãe do Josué Neto, né? E eu sei que todas vocês têm experiências maravilhosas para estar passando aí para essas mães que desejam ser mãe e às vezes aquele medinho, aquela insegurança e muitas perguntas surgem no decorrer dessa decisão, né? Mas nós estamos aqui com mães que não foram diferentes, né? Que também tiveram as suas perguntas, os seus questionamentos, os seus medos, mas estão aqui hoje todas realizadas como mãe. E nós vamos estar ouvindo um pouquinho a Glenda, né? Que é mãe do Arthur, né? Está aí com 8 meses, né? Graças a Deus, vivendo talvez o melhor momento da criança. E eu sei que ela também teve muitos questionamentos antes de engravidar, né? Tantas perguntas, e eu te pergunto, Glenda, todos esses questionamentos, as perguntas que vieram, o medo, você, com as respostas, você achou que elas responderam aos seus anseios ou a realidade é bem diferente? Ah, com certeza a realidade ela é bem diferente. Mas não deixou de fugir daquilo que eu já tinha ouvido e tinha pesquisado. A questão do parto, ela me intrigava muito e eu sempre quis parto normal e eu trabalhei bastante a minha gravidez assim que eu engravidei para mim conseguir o parto normal. E diga-se de passagem, foi algo muito difícil, muito doloroso. O parto normal, ele é um processo complicado durante o parto, mas depois que a criança nasce, eu não senti mais nada. Então, assim, eu sabia que iria doer, mas quando está vivendo o momento ali, a intensidade do momento... Quer desistir no momento, mas já não tem mais como, né? Não tem escapatória, eu acho que não é nem desistir, eu acho que é assim, ele tem que sair, ele vai sair de alguma forma ou de outra, então tira logo, sabe? Foi nesse sentido comigo. E era interessante que quando eu pensava em engravidar e quando eu estava grávida, eu não pensava no choro da criança. E assim que o Arthur nasceu e foi o primeiro choro dele, eu pensei assim, e agora? Pra quem que eu vou correr? Eu sou a mãe, então eu tenho que saber o que significa o choro dele. E foi algo assustador na minha experiência. É por isso que fala que com o nascimento nasce a mãe também. Com toda né? certeza. E foi exatamente nesse momento, logo no primeiro impacto ali, né, do choro, é que você sentiu a transformação também, que agora a responsabilidade era sua e que é algo lindo, né? É saber que as mães, nós estamos vivendo esse momento, vivemos momentos aí onde as mulheres só queriam ter, né, o parto cesáreo, onde não queriam sentir dor, e agora a gente tem essa volta, né, de conceitos, como você disse, preferindo, escolhendo o parto normal, porque o nome já diz, né, algo normal, sem muita intervenção, e após o parto a facilidade, né? Eu acho que até o próprio sentimento de, como você disse, tem que sair agora, a sua responsabilidade de mãe começou um pouco antes do nascimento. Já nasceu a mãe, Glenda, né? Nós vamos estar ouvindo aqui um pouquinho da Silvana. Qual foi o medo, Silvana, maior quando você decidiu no seu coração de ser mãe? Bom, meu medo maior era ter o parto cesáreo. Que eu sempre tinha um conceito assim comigo, igual a Glenda. Nossa, eu precisava ter um parto normal. No meu coração, eu queria ter um parto normal. É engraçado que muitas mães ou
mulheres mesmo falam que não é parto normal. Às vezes a gente pode chamar parto natural porque de normal não tem nada. Porque realmente eu pude viver no meu parto, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto e não dilatou. Então eu tive que ir para o cesáreo. Ou seja, o meu maior medo de ter o parto cesáreo, porque eu tinha medo do corte, de toda a recuperação, enfim. Mas eu dou graças a Deus por ter tido parto cesáreo, porque minha recuperação foi muito tranquila. E eu tinha medo também de toda a recuperação, enfim. Então o meu maior medo com relação ao parto foi isso. Né, como é maravilhoso poder ouvir, né, e você que nos assiste, fica aí, né, esse desejo, não importa se seja um parto normal, não importa se seja um parto cesáreo, o importante é se tranquilizar que as coisas, né, com um bom ginecologista, obstetra, né, aquele que está acompanhando toda a gravidez, saber o que é melhor para a mãe e para o filho, né, e projetar que, como a gente disse aqui, né, tirar todas as ansiedades, todos os medos, porque a mãe nasce junto com o filho e a caminhada é um, né, aprendendo com o outro. E uma coisa assim que eu achei muito interessante é que nessas fases, todas essas fases que vocês estão vivendo, o que muito acontece são as opiniões, né, que vêm de fora. E eu quero perguntar para você, Cristiane, que já tem 1 ano e pouco, como que você está lidando até então, né, com as opiniões que vão surgindo de amigas, de sogra, de mãe, né, vai surgindo aí, e a maneira que a mãe tem que estar administrando tudo isso para não estar criando também uma situação desagradável. Eu gostaria que você respondesse para todas nós. Então, essa parte é bem difícil. Mas, como você disse, a minha formação como enfermeira, eu acho que me ajudou muito. Tanto que, quando o Josué Neto nasceu, eu não quis abrir mão do banho. Eu fiz a cesariana, né? Estava com corte na barriga, mas mesmo assim eu não quis abrir mão. Porque era uma coisa que eu queria muito, né? Eu desejei muito, tive dificuldade para engravidar. Então, esses cuidados, eu não abri mão. E como eu li muito, né, na faculdade, até depois, quando a gente engravida, a gente passa a ler tudo sobre gravidez, sobre filho. Então, eu procurei fazer conforme, cientificamente falando, e com o que a pediatra falava. Quando as pessoas vinham me falar, eu só escutava. Eu falava, faz isso, tá, porque para evitar discussões, para você falar seu ponto de vista, tem gente que não entende. Então a pessoa falava para mim dar e eu só falava sim, mas eu não dava. Então eu só fiz e faço aquilo que eu sei que eu entendo, ou que a pediatra fala. Eu sou um pouco meio enjoada até com isso. Como eu disse aqui, né, parece que ninguém faz curso para ser mãe. Mas nós estamos vivendo a cada dia mudanças. E como você disse, né, a partir do momento que vocês engravidaram, começaram então a ler, como se fosse um mini curso, né? Então eu ainda dizia esses dias que as coisas, o tempo vai mudando, né? Porque antes, a gente, na minha geração, quando eu tive meus filhos, quem ajudava e quem falava o que era para fazer era a mãe, era a sogra, eram os amigos, né? E hoje as coisas mudaram, que na verdade é as mães que estão ensinando aí a sogra, a mãe, a como lidar com a criança. Então a gente já percebe essa mudança de buscar informações, né? E eu creio assim que esse programa hoje vai trazer algo, talvez você que está aí nos assistindo, que às vezes tem algum temor, algum medo, né, possa estar sanando também alguma dúvida e saber lidar com todas as situações da melhor maneira possível, porque quando chega um fruto, quando chega um filho, de qualquer forma é um presente de Deus, e essa criança não pode trazer nenhum constrangimento para o casal, nem para a família, mas ele tem que ser totalmente bênção nas nossas vidas, né?
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45, culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45, culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor-presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. E eu gostaria agora de estar também perguntando para vocês, cada uma pode responder da forma, que eu acho que também muda muito, é o relacionamento conjugal após a criança, quando a criança chega, porque antes a atenção era totalmente voltada para o marido e agora vai ter que dividir isso, né? E às vezes as mães se envolvem tanto com a criança e às vezes esse relacionamento fica um pouco conturbado. E como vocês lidaram com isso? Qual o conselho que vocês dão para aquelas que vão ainda, né, passar por essa experiência maravilhosa e que elas possam também, como se diz, o sábio, né, aprende com os erros dos outros, né? Então que vocês possam estar aí aprendendo talvez, né, com o erro, porque o erro também às vezes com sabedoria ele traz crescimento, porque eu acho que o erro que não traz conhecimento é aquele erro que não tem reconhecimento. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro e voltamos atrás, ele se torna um crescimento. E aí eu gostaria de já estar perguntando, pode ser para você, Glenda. Para mim foi algo diferente. Eu estou formando em psicologia agora no final do ano, então o meu curso ele me deu mais ou menos uma ideia do que eu poderia esperar após o nascimento do Arthur, bem como as preocupações de uma possível depressão pós-parto. Então, é um assunto sério, é um assunto que demanda muita discussão e até mesmo a atenção dos familiares. Então, eu já tinha toda uma bagagem na minha cabeça e eu já ficava me martelando como seria quando o Arthur nasceu. E eu fui pega de surpresa porque quem se transformou foi o Alisson, foi meu esposo. E foi algo assim muito diferente para mim, porque eu não estudei a parte que o marido mudava após o nascimento da criança. Eu estudei da mãe, dos hormônios, do desenvolvimento daquela mãe que estava nascendo com a criança. E foi uma situação muito diferente para mim, porque o Alisson ele parecia uma galinha carijó. As pessoas não podiam chegar perto do Arthur, as pessoas não podiam tocar no Arthur. Eu não tinha jeito certo de pegar no Arthur, de amamentar o Arthur. Então, até comigo, ele começou a me colocar de uma forma que eu não estava certa. Não que eu não estava certa, mas de uma forma que eu não estava adequada no momento. Então, eu tive que orar muito, pedindo sabedoria para o Senhor. E isso durou mais ou menos 1 mês e pouco, 2 meses, a ponto de eu entrar em desespero, porque eu achei que eu não teria meu esposo de volta. Porque ele passou a se comportar somente como o pai do Arthur e o mantenedor da casa. O esposo ficou em terceiro plano. E um dia, eu orando e jejuando, eu falei com o Senhor e eu parei de tentar conversar com ele, porque eu tentava falar, ele falava pra mim que não tinha nada a ver. Ele chegou a um ponto de passar por mim, ele nem me cumprimentava, ele já ia direto no Arthur. E aí um dia, numa tarde, eu toquei no assunto, ele começou a rir e falou, é mesmo, eu tô assim? Aí eu, nossa, o Senhor deu brecha, é agora. E aí depois que eu trouxe para ele a verdade do que estava acontecendo, não só comigo, mas com as pessoas que estavam ao nosso redor, os nossos familiares, para honra e glória do Senhor veio luz na nossa casa e o nosso casamento restaurou completamente. Então,
não só para as mães, né, mas a atenção também com os pais, com os avós, porque é algo novo, é uma situação nova. Então ela demanda uma atenção não só para a mãe que está naquela situação de fragilidade, ou porque cortou e fez uma cesárea, ou porque fez um parto normal e às vezes demandou um tempo. Mas assim, o contexto todo, ele demanda de uma certa atenção para que o casamento não entre em crise mesmo, para que a gente não se renda àquela situação nova, aquela situação que é diferente, que é estranha, mas que para honra e glória do Senhor ela é bênção e ela veio para ser bênção nas nossas vidas. E adaptar, né, as mudanças, porque Isso. o importante é isso. Igual você se preparou em relação aos seus sentimentos, mas não esperava, né, a reação. Então, tudo isso aí, quando você parte para ter filhos, essa observância e é buscar ajuda, né? Você buscou ajuda, está aí feliz agora, né, tanto no relacionamento. Então, todas essas coisas a gente tem que entender que é um momento diferente, mas onde a gente tem que buscar adaptação para essa nova realidade e da melhor forma possível, né? E você, Silvana, você passou por algum sentimento que você talvez trouxe no seu coração, algo que te impactou, que você achou que foi muito diferente, que você nunca imaginaria que pudesse acontecer com a mãe, né? Tão nova, vamos dizer assim, e com experiências tão poucas, você teve alguma coisa que... Bom, vendo a Glenda falar, me lembra muito do Júnior também, que é meu esposo. Ele não ficou tão assim quanto o Alisson, mas eu lembro quando eu via o Alisson desse jeito, mais ou menos com o Arthur, aí eu ficava brincando com meu esposo: amor, eu acho que vai ser mais ou menos desse jeito. Amor, eu acho que você vai ser mais ou menos assim. Quando o Davi nasceu, eu sou muito, minha questão de linguagem de amor é a pessoa tá perto de mim de alguma forma. Então acabou que o Davi nasceu, o Júnior ele ficou tão preocupado com tudo. Ele queria cuidar da casa, cuidar do Davi, cuidar de quem chegava lá de visita, tinha que deixar tudo limpo, tudo arrumado. E acabou que eu também fiquei de segundo plano. Então, aí eu comecei a sentir, eu disse: mas não é possível um trem desse. Aí eu comecei a sentir, aí eu chegava nele, a gente sempre foi muito de conversa, então eu conversava e tal. Hoje tá outra coisa. Graças a Deus, assim, ele não ficou muito bitolado com o Davi, para não deixar o povo pegar, para não qualquer coisa, segura desse jeito, não. Ele ficou super tranquilo. Mas com relação a isso, dentro da nossa casa, realmente, mas hoje tá outra coisa. Comigo, com o meu sentimento, já foi essa questão de, por exemplo, acordar nas madrugadas para dar mamar. Um exemplo, eu nunca fui de acordar assim, o meu negócio era dormir mesmo. Amo dormir. Sei que muitas mães, a gente até brinca que a pessoa tem que dormir antes, né? Porque depois que tem filho não dorme mais. E no início foi desse jeito. Hoje, graças a Deus, o Davi, a gente conseguiu colocar uma rotina na nossa vida noturna. Ele já está dormindo a noite inteira. Então, mães, não se preocupem. O seu filho vai chegar um momento que ele vai dormir a noite inteira. Aproveita, curte esse momento, porque vale a pena. Ele cresce, vai ter saudade, momento. Sente saudade mesmo. Então, assim, o meu sentimento, o meu medo era essa questão: eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que dar conta do meu filho. Mas a gente deu conta, tem muitas coisas que nós vamos viver ainda, mas até então tá super tranquilo, graças a Deus, Deus já tá direcionando tudo. Amém, né? E a Cristiane também, né, que o filho já tá maiorzinho, ela já deve ter passado por mais experiências, né, até de relacionamento também, e vai poder também não só estar ensinando aqueles que nos assistem, mas também passando a experiência dela para vocês que ainda o bebê está muito pequeno, né? Como foi para você esse relacionamento conjugal, né, até agora 1 ano e 4 meses amanhã. Então, eu tinha essa preocupação de cuidado. E quando o Josué Neto foi nascer, eu conversei com o Lucas e foi entrado em acordo, né? Ele foi pro hospital comigo, foi ele que dormiu comigo. Então, desde o primeiro momento dos cuidados com o Josué Neto, ele estava presente.
Ele viu a dificuldade de acordar de madrugada, ele pôde me ajudar. A primeira fralda foi ele que trocou. Então, eu acho que essa atenção dele comigo no começo foi muito bom. Foi um lado muito positivo ele ter ido para o hospital comigo, que ele viu a dificuldade, né, de estar cuidando. E a gente, depois que passa uns dias do parto, é uma questão hormonal. A gente vem uma angústia, uma coisa muito engraçada, né? Uma tristeza. E eu tive também, aquele momento de choro, eu ia pro banheiro tomar banho, chorava, não sei porquê, mas eu chorava. E eu tive um sentimento, assim, de carência com o Lucas. Eu queria um abraço, eu queria um beijo, e ele percebeu isso, né, graças a Deus, e eu chegava perto dele assim, aí ele pegava e me abraçava, acho que ele percebia que eu estava querendo atenção. Ele soube dividir isso, mas com o passar do tempo, a criança vai crescendo, vai mudando os cuidados. Então chega um tempo, a gente teve que sentar e conversar, porque é muito difícil, a gente fica cansada, eu trabalho fora, ele trabalha fora, a gente cuida do Josué Neto junto, então não é fácil. E com o passar do tempo, se você for deixando, acaba que o seu relacionamento conjugal, eu acho que vai acabando. Você fica morando numa casa onde é um homem e uma mulher cuidando de uma criança. Se você não parar um momento e sentar e conversar e tentar resgatar, né, o seu casamento, eu acho que ele vai acabando. Por isso que a gente vê muito, depois que o filho nasce, muitos casamentos acabando. Eu acho que é por isso, por não ter esse despertar, né, de ver que tá diferente, que tá alguma coisa errada. Preocupa tanto com o filho, com a criança, que deixa o casamento de lado. Eu acho que isso não pode acontecer. Muda o foco, né? Tem que ter, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre orando, né, e pedindo sabedoria para o Senhor. Porque a gente tem que reconhecer que a gente tá errado e sentar, conversar e tentar voltar. Eu e o Lucas fizemos isso. Né? A gente teve que fazer isso para a gente voltar ao nosso relacionamento, porque estava de uma forma que a gente só estava cuidando de uma criança, e isso não é legal, né? Nem para a criança, para a educação da criança. Então a gente teve que fazer isso. Eu acho que os casais têm que ter essa atenção, né? Tem que ter esse cuidado, porque chega um momento que a gente tem que voltar. É interessante ver aqui experiências, né? A gente começa a lembrar do que a gente já passou. Eu que sou mãe de 3 filhos, né? Em cada uma eu vi um pouquinho da minha história, né? 3 experiências aí realmente muito parecidas, mas que cada uma a gente vai crescendo, né? Como se a gente tivesse a cada ano, a cada mês, experiências novas, a cada gestação também. Mas o que eu achei muito interessante, que eu estou aqui diante dessas mães, né, que encararam os desafios e foram vitoriosas por ser amadas do Pai, por serem mulheres de Deus, por ter maridos também, homens de Deus, porque hoje eu sei que todas aqui trabalham, mas demonstrou que tem tempo para investir não só no relacionamento, mas nesse bebê que agora é algo novo, né? Então, quantas mulheres às vezes não têm esse tempo, às vezes trabalha fora, deixa com babá, ou às vezes prefere deixar com a mãe ou com a sogra. Eu quero dizer para você que nos assiste, é possível ser uma profissional, cuidar bem desse presente que Deus, né, entregou nas mãos de uma mãe, e também estar aí buscando ajuda e adequando esse relacionamento para que seja realmente um relacionamento saudável, que vivam em família e vivam bem. Eu gosto muito de Eclesiastes quando fala sobre isso, que a vida tudo é vaidade, mas que no final o que nos resta é nós curtirmos a vida em família, curtindo os presentes que o Senhor nos dá, que é os nossos filhos, né, e viver para o Senhor
numa vida, esperando uma vida eterna. Então, a você que nos assiste, que você possa pegar todas essas experiências, né, hoje aqui de ser mãe, e que você possa, talvez você está passando por essa fase, talvez você está um pouco deprimida porque deu à luz, mas que você possa, através de todas as palavras ouvidas aqui, buscar ajuda, né, para que você possa, então, estar voltando à sua vida normal, vamos dizer assim, né, de antes, porque o que mais acontece é quando vem o filho mudar totalmente. Então você aí que está prestes a dar luz ou que está com um filho pequeno, que você possa estar voltando, né, ao seu cotidiano normal, da sua vida de antes, o seu trabalho, né, quando já tiver acabado aí a licença, maternidade, estar voltando a investir no seu relacionamento, em você como mulher, né, como pessoa, até mesmo na sua aparência, né, vai voltando até você ter uma vida, né, como antes, porque talvez a mudança te traz medo, te traz alguma ansiedade, mas que você então possa estar aí nos ouvindo e que esse programa possa ser bênção para a sua vida, é o que nós desejamos, né? Todas nós desejamos. E eu gostaria de terminar aqui o programa e eu vou falar a palavra mãe e vocês só me falam outra palavra. Glenda, ser mãe. Fidelidade. Ser mãe, Silvana. Sabedoria. Ser mãe. Sonho realizado. Isso é maravilhoso, né? Um sonho que é possível para todas vocês, amadas do Pai.